Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Quinta-feira, 21 de dezembro de 2019. Estamos chegando com a equipe aqui, o Marco Antônio Marrom, capitão do time ali no meio de campo, Marco Antônio Marrom no coração, no pulmão da Rádio Hora ali na Central Técnica, com Márcio Pena nas redes sociais. O rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Dantes, eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, Rádio da Família, 92,3 FM do jovem empresário Lucigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Vamos conferindo agora os destaques do dia. Justiça decreta prisão até 2039 de Jamilnami Filho pela execução de universitário. Corpo do apresentador Gugu Liberato chega ao Brasil para ser velado em São Paulo. Tribunal aumenta a pena de Lula para 17 anos de prisão. Pedágio na BR-163 finalmente cai a partir de sábado. Uma redução de 52%, hein? Cai pela metade. Governo de Mato Grosso do Sul busca interessados em rodovia, a MS-306 e a MS Gás. É aí, portanto, privatização, hein? E a reforma da Previdência do servidor de Mato Grosso do Sul chega à Assembleia Legislativa. A base do governo quer promulgar a reforma até o dia 17 de dezembro. Agora 7 horas e 4 minutos. Jornal da Hora desta quinta-feira vai entrevistar as lideranças fiéis ao presidente Bolsonaro. O deputado estadual, Coronel Davi dos Santos, estará acompanhado aqui também do empresário do agronegócio douradense, Rodolfo Nogueira, foi um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro aqui do Mato Grosso do Sul. Os dois estarão marcando presença aqui hoje no Jornal da Hora para a gente fazer um balanço. Vem aí, né? O novo partido do presidente, que foi lançado no dia 21 de novembro em Brasília. Saber a postura do deputado Coronel Davi, né? Corre o risco de perder o mandato ou não, vai para o Aliança pelo Brasil, continua no PSL ou não. A tendência é ele seguir o seu líder, junto com o Rodolfo Nogueira, o presidente Jair Bolsonaro. Banco Central limita os juros do cheque especial e cria tarifa, hein? A taxa de modalidade de crédito não ultrapassará 8% ao mês. 7 horas e 5 minutos. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. E o presidente, o ex-presidente Lula teve julgamento aquele processo lá do sítio de Atibaia, e seus advogados de defesa e seguidores do Lula tinham uma expectativa positivo, que não aconteceu, né? O tribunal acabou aumentando a pena de Lula para 17 anos. Os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, a segunda instância da Operação Lava Jato em Porto Alegre. Portanto, os 3 desembargadores condenaram ontem por unanimidade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do sítio de Atibaia. A pena do petista foi aumentada de 12 anos para 17 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. É a segunda sentença em segundo grau de Lula nos processos da Lava Jato em Curitiba, onde teve origem o escândalo Petrobras.
Em janeiro de 2018, o TRF4 condenou o ex-presidente a 12 anos de prisão no processo do triplex do Guarujá e determinou a prisão do petista para o início do cumprimento provisório da pena assim que esgotados os recursos no tribunal. A pena foi posteriormente reduzida para 9 anos no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Lula foi detido em abril de 2018 após condenação do TRF4 no caso triplex. Ele foi solto no dia 8, após o Supremo Tribunal Federal rever um dia antes seu entendimento de 2016 sobre a legalidade da execução provisória da pena após julgamento final em segunda instância. Dessa vez, não poderá ser detido antes do trânsito em julgado da ação. Por causa desse entendimento, Lula continua solto, né? Está solto, mas não está livre dos processos, até por conta dessa condenação que era de 12 anos e ontem foi aumentada para 17 anos. Operação Lava Jato, portanto, vai durar ainda muitos anos e muita gente vai ter que passar pelo processo judicial brasileiro. Lava Jato para a Operação Omertá, no Mato Grosso do Sul. A Justiça decretou a prisão preventiva até abril de 2039 dos empresários Jamil Nami, 80 anos de idade, e Jamil Nami Filho, pelo assassinato brutal a tiro de fuzil do jovem universitário Matheus Coutinho Xavier, de 20 anos. De acordo com a Força Tarefa da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, eles foram indiciados como mandantes do assassinato por engano, já que o alvo seria o pai do jovem, o capitão da Polícia Militar, Paulo Roberto Teixeira Xavier. É a primeira vez que os dois empresários, pai e filho, acusados de chefiar o grupo de extermínio e presos desde 27 de setembro deste ano, na Operação Omertá, são formalmente investigados por homicídio doloso. Eles estão presos no regime disciplinar diferenciado na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora 7h09. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes, bom dia. Bom dia, ouvintes. O tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer chuvoso nesta quinta-feira. A previsão é de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovadas no centro, norte e nordeste do estado, onde chove forte. Para as demais áreas, o tempo deve permanecer nublado, com chuvas isoladas na madrugada. Os termômetros no estado vão ter uma grande variação. A mínima prevista será de 18 graus e em algumas regiões a máxima pode chegar aos 36 graus. O alerta dos meteorologistas é para perigo em tempestades que continua até às 11 horas da manhã desta quinta-feira para várias cidades do estado. Nas regiões sul e sudoeste vão ser exceções e o sol deve predominar com temperaturas elevadas. Em Campo Grande, a previsão é de temperatura mínima de 21 graus e a máxima será de 31 graus. No centro-norte, a máxima será de 32 graus e a mínima de 23 para cidades como São Gabriel do Oeste e Sonora. Já em Coxinha, a máxima atinge os 34 graus. Na região do Bolsão, tem máxima prevista de 32 graus e a mínima de 22. E no Pantanal, a variação nos termômetros será grande. A mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 36 graus. E na região sul, a máxima prevista será de 34 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 23 graus. Agora 7h11, o voo com o corpo de Gugu Liberato, apresentador de televisão, chegou na manhã de hoje às 6h01 ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O velório do apresentador será na Assembleia Legislativa de São Paulo, na capital paulista, a partir do meio-dia de hoje. Gugu, um dos maiores nomes da TV brasileira, morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico. Gugu tinha 60 anos. O voo que trouxe o corpo do apresentador e a família ao Brasil partiu de Orlando na noite de ontem. Agora 7h11. As informações do agronegócio aqui no Jornal da Hora com Humberto Ferretti. A
arroba do boi gordo passou dos R$230 em São Paulo e bateu um novo recorde, informa a consultoria Safras. Baixa oferta de animais, demora na retomada da chuva, chegada do fim do ano e aumento das exportações para a China são alguns dos fatores que têm mexido com o mercado da carne de boi. Outros estados, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, também registraram negócios acima dos R$200 a arroba. Outro produto valorizado é o algodão, mesmo com poucos negócios fechados nos últimos dias. Dados do CPEA apontam que a libra-peso subiu mais de 4% em novembro e chegou a R$ 2,61 no começo da semana. Muito comprador encheu os estoques e só deve retomar as buscas pela pluma após a virada do ano. Porém, a baixa oferta de mercadoria de qualidade ainda pressiona as cotações. E o governo anunciou a liberação de mais 57 defensivos, 55 genéricos e 2 novidades. Um produto para combater o percevejo marrom da soja e outro contra o pulgão em plantações de verduras. A liberação de defensivos ganhou força nos últimos meses e gerou críticas de profissionais da saúde e ambientalistas. O governo, porém, rebate. Diz que boa parte tem substâncias que já eram usadas e que a concorrência maior pode baixar os preços. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h13, um rápido intervalo e voltamos já já. Na entrevista do dia hoje, o ouvinte vai acompanhar os passos aí nessa transição do PSL para o Aliança pelo Brasil, onde personalidades, políticos, lideranças, a onda Bolsonaro do Mato Grosso do Sul, como é que vai ficar com o novo partido? Daqui a pouco, deputado estadual Coronel Davi e também o deputado, aliás, o empresário Rodolfo Nogueira, foi um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, pré-candidato lá em Dourados. Os dois, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Rádio Hora. Sabe aqueles dias que você fica olhando? Pensando numa viagem carro ou casa, imaginando se vai chamá-la. Então se liga na promoção do Sicredi. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Acesse vempoupareganhar.com.br e saiba como participar. Consulte o regulamento no site www.vempoupareganhar.com.br. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização. Toda sexta às 8 da noite aqui na Hora 92. Rolê Gospel. Agora 7h15. Alô, você empresário, quer aumentar sua carteira de clientes, quer aumentar suas vendas? Você sabe que quem não é ouvido não é lembrado. Já imaginou a sua marca aqui na rádio que mais cresce no Mato Grosso do Sul? Você pode ter um mês de veiculação gratuita aqui na Rádio Hora, Rádio da Família 92,3 FM. Para concorrer, envie um WhatsApp no 999162250 com o nome da empresa, o endereço, telefone e o nome do responsável. Olha, escreva o nome, hein? Ligue agora, participe. Serão 5 marcas publicitárias contempladas nesta divulgação aqui na Rádio Hora durante o mês de dezembro. Sorteio será amanhã, dia 29 de novembro. Anote o WhatsApp para você concorrer, 999162250. 100% Gospel. Rádio Hora. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Campo Grande agora tem uma escola 100%
cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue com metodologia da International School. Eleito o melhor programa do Brasil e material confessional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Site ieduca.org. IEDUCA, conhecimento para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Viva 3 dias de alto impacto com José Roberto Marques, referência em desenvolvimento humano, que já transformou mais de 1 milhão de pessoas. Desperte seu poder. Uma imersão de autoconhecimento, inteligência emocional e alta performance. Agenda em mais de 15 cidades do Brasil. Vagas limitadas. Acesse desperteseupoder.com.br 4020-3868. Atenção, atenção! A Eficaz está em novo endereço. Preste atenção nessas ofertas. Água sanitária EcoPower 6,99 com 5 litros. Detergente 500 ml Azulim só 89 centavos. Avenida Mascarenhas de Moraes 3156. Ah, essa Eficaz! Vem, pode chegar. A porta está aberta pra você participar. Vem, pode acessar, use o nosso site pra reivindicar. Participe da Câmara Municipal de Campo Grande. Tem sessões, audiências públicas e diversas atividades para transformar a nossa cidade e a sua vida. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores, fazer reivindicações para a sua região e debater projetos, tudo no presencial e também no digital. Siga nossas redes sociais e acesse www.câmara.ms.gov.br. Aqui sua presença faz toda a diferença. Vem, 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 fale com seu vereador, dê sua opinião, viva Campo Grande, seja cidadão. Câmara Municipal de Campo Grande. Fale com seu vereador, dê sua opinião, viva Campo Grande, seja cidadão. 92 FM. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h19, 7h19. Amanhã, inauguração da obra tão aguardada, o Reviva Centro, aí a 14 de julho, que não terá cobrança de estacionamento, hein? Se as calçadas mais largas, jardins com plantas do cerrado em todas as quadras, internet gratuita e rebaixamento da fiação estão entre as novidades da rua 14 de julho. A nova fase da principal rua de Campo Grande, que começará amanhã, terá uma ausência. Os parquímetros. Prefeitura de Campo Grande e a empresa Flex Park, ela que detém essa concessão da cobrança, né? A famosa Área Azul, já não se entende sobre a nova tarifa, ainda não tem um acordo para a reinstalação dos equipamentos. Portanto, é aquela questão econômica, né? A empresa, ela quer faturar, e pela obra que foi realizada aí, né? Os parquímetros não foram colocados, portanto, vai começar a polêmica aí, né? Assunto para os vereadores aí, para o prefeito de Campo Grande, porque a empresa pode até acionar juridicamente o município, né? Como é que é esse contrato aí, hein? 7h20. A gasolina está mais cara nas refinarias. Ontem, portanto, essa notícia e, né, um aumento em torno de 4%. A informação Abreu. A gasolina está mais cara nas refinarias de todo o país. Nesta semana, a Petrobras reajustou o preço do litro do combustível em 4%. A alta representa um acréscimo de 7 centavos no preço do litro, que passou a ser comercializado ao preço médio de R$ 1,91. Foi a segunda alta em menos de 2 semanas. No dia 19, o preço da gasolina foi elevado em 2,8% após mais de 50 dias sem mudanças no preço. O reajuste da gasolina nas refinarias deve chegar às bombas nos postos de combustíveis. Os índices de aumento, no entanto, dependem de vários fatores, como margens de ganho de revendedoras e distribuidoras,
porcentagem de misturas de biocombustíveis e impostos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a gasolina estava sendo vendida nos postos ao preço médio de R$ 4,41 na semana terminada no dia 23 de novembro. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas e 21 minutos, 7h21. Olha, o pedágio da BR-163 ficará mais barato a partir do sábado. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, decidiu que a partir da meia-noite deste sábado, dia 30, os usuários da BR-163 vão pagar em média 53,94% a menos na tarifa de pedágio cobrada nas 9 praças. A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da autarquia com a inclusão do processo envolvendo a concessionária CCR-MS Via como extrapauta. A redução do preço do pedágio era para ter ocorrido na primeira quinzena de setembro, período de revisão tarifária. Olha, as praças que são instaladas em Mundo Novo, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Campo Grande, Jaraguari, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde, Coxim e Sonora. A Praça Campo Grande é aqui ali próximo ao distrito de Anhanguí. Então, a tarifa vigente aqui em Campo Grande, ali naquela praça, naquele posto ali, né, coladinho, bem próximo a Anhanguí, onde o automóvel paga R$ 7,80, a partir do sábado, R$ 3,90. Né? Mundo Novo, motorista paga R$ 5,10, a tarifa arredondada ficará em R$ 2,00. Na região norte do Mato Grosso do Sul, lá em Sonora, atualmente a cobrança é de R$ 5,80 cairá para R$ 2,60. Itaquiraí, né? Onde a tarifa vigente é de R$ 7,00, cairá para R$ 3,30. Finalmente, uma agência reguladora nesse país está enquadrando aí, portanto, uma concessionária que descumpriu o contrato com o governo brasileiro. Né? Não fez as obras, não realizou alagamento de pista, enfim. Agora, 7 horas e 23 minutos. Ricardo Paredes, tá ligadão aí, Marco Antônio Marrom? Vamos então com o esporte aqui no Jornal da Hora. Alô, Ricardinho, bom dia. A bola volta a rolar hoje, valendo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. 18h30 tem Internacional e Goiás, Chapecoense e Botafogo. Às 20 horas o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro. Às 20h30, Corinthians e Flamengo e Ceará, Atlético Paranaense e Grêmio são os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo já é o campeão da competição, Flamengo que somou 81 pontos, o Santos em segundo com 68, Palmeiras 68, Grêmio com 59, Atlético Paranaense com 56, São Paulo com 54 pontos ganhos, são os times na zona de classificação da Libertadores da América. Flamengo campeão brasileiro e campeão da Libertadores desse ano, Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, já tem vaga na competição no ano de 2020, portanto abrindo mais 2 vagas para a Libertadores. No caso, Internacional com 51 pontos, Corinthians com 50 pontos, seriam os ocupantes dessas 2 vagas se a competição terminasse hoje. Aí, abraço, Ricardinho. Bolsa Vila Nácer, aqui no Jornal da Hora, a Rádio da Família. O Brasil tem redução histórica de mortalidade infantil. A informação é do Unicef. A informação com a repórter Bernadette Druzian. Unicef celebra 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança, com queda nos números da mortalidade infantil no Brasil. O país foi reconhecido pela melhora significativa na redução dos índices de mortalidade e de trabalho infantil, além de queda na exclusão escolar. Apesar de dados positivos no período de 1990 a 2017, a partir do ano de 2016, a mortalidade infantil voltou a subir e não retornou ao patamar mais baixo registrado até 2015. São 42 mortes por ano de crianças menores de 5 anos, alerta o Fundo da ONU. Segundo o relatório, de 1990 a 2017, a queda foi histórica no total de mortes de menores de 1 ano.
A taxa nacional caiu de 47 para 13 a cada 1.000 nascidos vivos. As informações são da Agência Brasil. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 26 minutos, 7h26, manhã desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Olha, o nosso amigo Padilha está aqui chegando cedo, né? Padilha, grande repórter cinematográfico. Grande abraço, Padilha e todos os amigos repórteres cinematográficos. Ele está aqui, aposto, daqui a pouquinho para fazer o trabalho aqui na entrevista, aqui no estúdio Ramon Scarra, aqui, Jornal da Hora, onde é apresentado, portanto, a nossa edição. Daqui a pouco a entrevista com o deputado estadual Coronel Davi dos Santos, ele que, ao lado do Rodolfo Nogueira, foram os dois grandes coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro aqui no Mato Grosso do Sul. A transição do PSL para a Aliança pelo Brasil, o novo partido, lançado no dia 21 de novembro. E o ouvinte pode participar daqui a pouquinho enviando perguntas às lideranças bolsonaristas aqui no Mato Grosso do Sul. 999-11-9689. Vamos com as dicas de finanças pessoais do João Victor Faedo, aqui no Jornal da Hora. Um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, queridos amigos, como que vocês estão hoje? Tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês algo muito importante, e é sobre metas. E não simplesmente qualquer tipo de metas, mas metas inteligentes. Muitos até nem gostam de metas porque elas nos pressionam, mas toda meta precisa ter algumas características para que ela realmente funcione para você. Caso contrário, elas serão apenas uma pressão descontrolada que farão você se desanimar e muitas vezes até se ferir. Então, quais metas e como as metas precisam ser construídas? Chamamos as metas inteligentes, ou metas do inglês SMART. As metas precisam ser específicas, ou seja, você precisa colocar o que realmente você quer e o que você quer alcançar. Depois, ela precisa ser mensurável, ou seja, ela precisa ter o quanto. Por exemplo, quero aumentar a renda familiar. Por ser mensurável, coloco que quero aumentar em 30% a minha renda familiar. A meta também precisa ser realista e alcançável. Não adianta a gente colocar uma meta gigantesca e que ela não é viável para ser realizada dentro de um período de tempo. E o tempo é justamente uma outra medida para... Em quanto tempo você quer atingir este resultado? Em 6 meses, 1 ano, 2 anos? Ou seja, coloque metas e coloque um prazo nelas. Por que as metas são importantes, afinal? Porque quando temos metas, temos uma direção, temos um caminho a percorrer e a perseguir. Agora, quando não temos nenhuma meta, como saberemos se o nosso resultado está bom ou se está ruim? Você pode estabelecer metas para todas as áreas da sua vida. Uma meta, talvez, para ser mais saudável, para conseguir um dinheiro extra, uma meta para eliminar dívidas, meta para crescer em conhecimento e sabedoria. Enfim, desafie-se hoje para crescer. Você só não pode ficar parado. Então, Deus te abençoe e vamos agir. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Minuto com camisinha. Eu vacilei uma vez e não usei camisinha. Agora eu tô bolado. O que eu faço? Primeiro, procure uma unidade de saúde e faça os testes de infecções sexualmente transmissíveis. Se o resultado der positivo, o profissional irá te orientar. E o mais importante, aproveite para pegar camisinhas gratuitamente na unidade de saúde. Fique protegido. IST, sem camisinha você assume esse risco. Saiba mais em saude.gov.br/IST. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer ganhar R$1.000? Isso mesmo! R$1.000 em dinheiro? Compre na Rosana Rocha Preço Único e concorra a R$1.000 e mais 5 prêmios de R$50. O sorteio será dia 24 de dezembro. Já pensou o seu final de ano com R$1.000? Rosana Rocha Preço Único, Rua Pirituba 41, Guanandi 1, próximo a Manuel da Costa Lima. WhatsApp 99280-5866. Siga-nos, @Rosana Rocha Preço Único. Rosana Rocha Preço Único. Excelência em investir.
Quem não quer um dinheirinho extra no final do mês, hein? Seja para reformar um cômodo da casa, fazer uma viagem com a família, trocar a TV. E para isso não tem segredo, hein? Tem que poupar um pouquinho todo mês. E o melhor lugar para você poupar, eu garanto, é na Poupança Sicredi. Primeiro, porque o atendimento deles é sensacional. E depois, porque só no Sicredi tem a promoção Vem Poupar e Ganhar. A cada aplicação de R$100, você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. Quer mais? No final do ano, você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E quer saber a melhor parte? Só no Sicredi você pode abrir sua caderneta de poupança com apenas R$20. É isso mesmo, com R$20 você já abre a sua conta no Sicredi. Está esperando o quê? Corre pro Sicredi e começa a poupar ainda hoje. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. Rádio Hora. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino, metodologia moderna, professores com ampla experiência, tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores. Atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade. Nossa missão é contribuir com a formação humana que só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608 3346 1198. A Caixa não é de um só dono. É de todos os brasileiros. Por isso, reduziu pra valer a taxa do cheque especial. É isso mesmo, não é promoção, agora é assim. A nova taxa começa a valer em dezembro. Vem abrir sua conta com a gente. Só um banco como a Caixa faz isso para você. Acesse caixa.gov.br/vem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Vem? Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Ecoparque. O Ecoparque é o clube mais completo da cidade. Seu amplo espaço proporciona diversão para toda a família. A Cidade da Criança garante muita brincadeira para os pequeninos, além de tobogãs, pesqueiro, pedalinhos, entre outras atrações. E para quem gosta de uma boa pescaria, oferecemos Pesca e Pague. Não perca as últimas unidades de títulos promocionais. Ligue e garanta já o seu título do Ecoparque Clube. Mais informações 993041111. 993041111. Quando a gente ama a cidade onde vive, a gente cuida de cada pedacinho. Inova, transforma, faz de tudo para reviver o que ela tem de melhor. Vem com a gente mostrar o seu amor por Campo Grande na inauguração oficial da nova 14 de julho. A nossa 14 de julho, mais moderna, mais humanizada, do jeito que a cidade sempre quis e merece. Dia 29, sexta, a partir das 18 horas, na 14, esquina com Afonso Pena, show com balão mágico e inauguração das luzes de Natal. Reviva Campo Grande. Reviva o melhor da nossa cidade. Prefeitura de Campo Grande. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h34, manhã desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019, as quentes do dia, você bem informado, ligado aqui nos 92,3 FM da Rádio Hora, Rádio da Família. Já demos aqui algumas, as notícias do dia na economia, também na questão da política, algumas da política e também as questões da segurança pública e também a polícia e o poder judiciário, as questões de condenações. A pena do ex-presidente Lula aumentada ontem no TRF4 em Porto Alegre, de 12 para 17 anos. E temos alguns assuntos aqui. No mandato do deputado Coronel Davi dos Santos, como ele tem se posicionado, afinal de contas, o governo de Mato Grosso do Sul tem enviado à Assembleia uma série de matérias, digamos assim, matérias antipáticas, com relação ao servidor, com relação à sociedade e aos setores produtivos, aumento de impostos, enfim, a busca do equilíbrio financeiro. Por outro lado, tem uma outra questão que nós vamos voltar com o Coronel Davi, que coloca uma contradição, essa questão dos poderes, né? O Poder Judiciário querendo mais um penduricalho aí, um aumento lá para os juízes e desembargadores do Mato Grosso do Sul. Tem questão de privatização também, a MS 306 ali no Bolsão, Chapadão, Costa Rica, os municípios daquela região, fronteira com o estado de Goiás, São Paulo.
e a possível privatização também da MS Gás, que não é 100%, de Mato Grosso do Sul, tem a participação de uma subsidiária da Petrobras junto à MS Gás. Mas, para trazer o bom dia do empresário Rodolfo Nogueira e do deputado Coronel Davi, me lembro muito bem o ano de 2016, 2017, a pré-campanha ainda do deputado federal Jair Bolsonaro, e eram os nomes que começavam esse movimento que fez uma mudança histórica no país e no Mato Grosso do Sul, que foi a onda Bolsonaro. O bolsonarismo, indiscutível o posicionamento, a postura de grande parte da sociedade que abraçou essa campanha, não um programa de governo, né? Foi uma campanha diferente, uma campanha em torno de um personagem, em torno de algumas ideias conservadoras até, e que o Brasil, em sua maioria, aprovou tanto no primeiro quanto no segundo turno. E o embate na sociedade brasileira continua por conta dos personagens que acompanham o presidente Bolsonaro. Bom dia, deputado Coronel Davi. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela FM Hora. E me permita aqui, Arthur Mário, mandar um abraço especial para a região ali do Tijuca, que acompanha muito a sua emissora, o seu programa, e certamente estão ligados agora aí, nos ouvindo. E cumprimentar também meu amigo, parceiro, o Rodolfo Nogueira, que está conosco aí desde os primórdios da pré-campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, e te agradecer porque finalmente nós vamos fazer a primeira entrevista com o Rodolfo Nogueira, né, empresário douradense. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Hora. Rodolfo, bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Hora, né? Bom dia, Coronel Davi, parceiro e amigo também. É um prazer estar aqui falando para vocês, mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Luciano e um abraço para todos que estão ouvindo. Nosso diretor Luciano, jovem Luciano Barbosa Rodrigues, cumprindo uma missão da Radiodifusão Brasileira num evento em Fortaleza, no Ceará. Bom, começar com os nossos dois entrevistados de hoje, e daqui a pouco também entrando na roda aqui o Dr. Biquimba, não vamos ter a imagem, mas ele estará com a gente também aqui, como faz toda terça e quinta-feira. O PSL, a polêmica que envolve o partido, o movimento. Existe o PSL, vem aí o novo partido lançado pelo presidente dia 21 de novembro, o Aliança pelo Brasil. Existe o movimento bolsonarista aqui no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso do Sul não é diferente, como o movimento, o PSL e as lideranças que discordam do diretório do presidente Bivar, o presidente nacional do PSL. Era um partido insignificante e cresceu e muito com o movimento em torno do presidente eleito Jair Bolsonaro. E com isso, esse é o raio-x, essa é a realidade. Eu quero começar o bate-papo com o deputado Coronel Davi, um pouco que a imprensa traz no dia de hoje, né? PSL decide suspender Eduardo Bolsonaro e outros 13 deputados, né? Aqui no Correio do Estado, no Caderno de Política. A charge do inteligentíssimo chargista, o Éder, do Correio do Estado, trouxe uma charge interessante aqui com personagens do partido, de olho, aliás, muito inteligente aí. E eu não tinha lido, né, mas a coluna do Cláudio Humberto, diariamente a gente lê a coluna, e o nome do deputado Coronel Davi está aqui hoje em todo o país na coluna, né, do Cláudio Humberto no jornal Correio do Estado e o site dele, o Diário do Poder. O PSL de Mato Grosso do Sul quer botar para correr do partido o deputado estadual Coronel Davi, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. A alegação é curiosa, o deputado é bolsonarista demais. Como é que o senhor reagiu com essa notícia aqui, deputado? Bom, Arthur, você nos acompanha há muito tempo, já esteve em Brasília cobrindo inúmeros eventos, teve a oportunidade de conversar com o então deputado federal pré-candidato Jair Bolsonaro nos corredores do Congresso, e pôde falar com ele, inclusive do nosso nome quando esteve com ele dizendo que a gente era parceiro, era amigo e cuidava das coisas dele aqui.
E a gente continua a mesma pessoa, defendendo os mesmos princípios e ideais e sendo leal e grato ao nosso líder maior, que é o Jair Bolsonaro. Nós não mudamos, nem eu, nem o Rodolfo. Quando a gente começou, e eu já tive a oportunidade de falar isso aqui para você, quando a gente começou a caminhar junto com o Jair Bolsonaro, na época ainda deputado federal, muitos nos chamavam de loucos, faziam ironias, brincadeiras, gozações, dizendo que a gente não ia chegar a lugar nenhum. E o Jair Bolsonaro chegou com a força do seu nome. E vocês não estavam nem no PSL ainda, na pré-campanha, né? Eu estava com ele junto no PSC. Então a nossa relação já é antiga. E a gente conseguiu, e ele principalmente, com a força do seu nome, com o seu carisma, conseguiu arrastar milhões de brasileiros junto com ele, levando até a vitória. E nisso, pessoas foram agregadas ao projeto, todas, sem exceção, pela avaliação do Coronel Davi e do Rodolfo Nogueira. Só que depois as coisas mudam, né? A sede do poder, a vontade de ficar perto do poder é muito grande e acaba revelando a verdadeira face das pessoas. Tem muita gente, doutor Miquimba, e te cumprimenta aqui, uma alegria novamente revê-lo. Tem muita gente que fala que o poder mostra caráter. Eu costumo dizer que o poder, na verdade, revela a essência da pessoa. Ela, sem o poder, ela é toda carinhosa, toda atenciosa, mas com o poder revela uma outra face. Então, isso que está acontecendo no PSL é a leitura que se faz da vida de uma forma geral. Quando você tem as benesses, você é de uma forma, e quando você está na dificuldade, lutando para conseguir aquilo que você pretende, você age de outra. E no PSL se revelou. Veja agora a situação que a gente está. No momento em que o presidente Jair Bolsonaro precisava que as pessoas colocassem, como diz o Rodolfo, a digital de apoio a ele nessa rivalidade estabelecida dentro do PSL com Luciano Bivar. Quem foi que ficou ao lado do nosso presidente da bancada federal? Somente o doutor Luiz Ovando, que também pertence ao nosso grupo desde o início. Foi uma pessoa que a gente trouxe para o PSL e trabalhamos muito pela eleição dele. Graças a Deus ele conseguiu se eleger, e graças a Deus a eleição se deu por conta da coligação que a gente estabeleceu com o PSDB, que muitos criticam, mas é por conta dessa coligação que a gente tem hoje 2 deputados federais e um que, enfrentando o sistema, a força do partido, as ameaças veladas que foram feitas, ficou ao lado do presidente, assinando por 3 vezes uma lista que dava garantia ao Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ser o líder da bancada, para que houvesse uma afinação, uma sintonia entre aquilo que se pretendia fazer pelo Palácio do Planalto e aquilo que era para ser combatido e liderado dentro do Congresso Nacional. O governo se estabelece dessa maneira. É preciso que o governo seja forte, mas é necessário também que a bancada seja forte para defender e votar os interesses do governo dentro do Congresso, que é o caso lá em Brasília. E poucos ficaram. Então agora as máscaras estão caindo e ficam ao lado do presidente apenas aqueles que sempre foram ele, sem se preocupar com cargo, com mandato, com fundo partidário, com fundo eleitoral. E nós aqui, viu, Arthur?
Rodolfo Nogueira, como primeiro suplente da senadora Soraya Tronic, ela declarou que não pode acompanhar o presidente no novo partido por conta das comissões, os cargos que ela conquistou, enfim. Mas o cargo, a cadeira de Senado, como do presidente, não é do senador? Qual que é a tua opinião em relação a isso como primeiro suplente do partido e no projeto do Senado? Arthur, só vou dar uma pincelada no que o coronel falou aqui. Meu avô sempre falou uma frase para mim que a ingratidão revela o caráter das pessoas. E só para concluir, né, sobre poder, sobre caráter, né, a gente sempre olha, né, que as pessoas gratas, né, realmente têm um caráter verdadeiro. E nesse caso aí, onde nessa guerra interna do PSL Brasília Nacional, o presidente precisou muito da digital dos parlamentares, né? E nessa hora ele pôde contar com as pessoas gratas e as pessoas ingratas. Então fica aí o ditado do meu avô Antônio, grande senhor Antônio. Você é douradense mesmo ou mudou para Dourados? Sou douradense. De família tradicional. Exatamente, 1973, meu avô chegou em 1950 em Dourados. Produtor rural, chegou para plantar café e nossa família desde lá fixou raiz lá na cidade, né? Você a época, né, o coronel Davi, que tinha cumprido o mandato, estava sem mandato naquele momento para abraçar o nome Bolsonaro, enfim, vocês já se conheciam, eram amigos ou foi o movimento que aproximou os dois? Nos conhecemos antes de começar todo o processo eleitoral, né, em 2017, né, coronel? Na pré-campanha, foi na pré-campanha. Foi num telefonema, né? Exatamente. E aí a gente começou uma amizade e muita gente me botava medo, né, coronel? Cuidado com o coronel. E hoje se tornou um grande amigo, um dos melhores amigos nossos e pessoa de caráter, de fidelidade, de lealdade, que pouco existe na política, né, Arthur? Olha, é interessante essa tua fala e me permite só para lembrar alguma coisa assim, em que os adversários queriam colocar o movimento Bolsonaro comparando com Collor, e algo que não aconteceu, né? Não aconteceu, acho que é um aspecto positivo que vocês podem trabalhar e muito. Mas antes do bom dia aqui do Dr. Miquimba, ele não vai na imagem, mas vai entrar aqui na roda, no bate-papo, enfim. Muita gente está ligada no programa, né? O WhatsApp nosso é o 999119689, o ouvinte pode mandar pergunta para os dois, são muitos seguidores e pertencentes ao movimento, né? O bolsonarismo, como está estabelecido aí. Nas redes sociais de cada um, o programa está indo aí pelo Facebook. Gostaria que vocês divulgassem aqui o Instagram, né? E como acessar. Coronel Davi, qual que é o Instagram aí? Coronel Davi MS. Coronel Davi MS. Estamos mandando o programa. Davi com demudo no final. Davi com demudo, né? O Facebook Coronel Davi. Coronel Davi. Rodolfo. Que está ao vivo lá, viu? Isso, bacana. O Instagram é Rodolfo Nogueira MS. E o meu Facebook é Rodolfo Nogueira e tem várias páginas lá. Bacana. Arthur, só respondendo a tua pergunta que eu não te respondi, né? É verdade. Você fez um preâmbulo aí. O mandato do senador é majoritário e teve um julgamento do ministro Barroso, em que ele concluiu falando que prefeitos, governadores, presidentes e senadores, o mandato pertence ao parlamentar. Então, a saída de um partido é a qualquer hora. Então, o senador pode trocar de partido a qualquer hora. Eu, nesse caso, como primeiro suplente, me sinto livre, né, juridicamente, para poder ingressar nesse novo projeto do presidente Jair Bolsonaro e vou acompanhar ele aonde ele estiver. Interessante. Coronel Davi, só antes do bom dia, o senhor vai também para o Aliança pelo Brasil, novo presidente? Antes eu pretendo sair do PSL. Já ingressei na Justiça Eleitoral pedindo meu mandato, por justa causa, por uma série de acontecimentos que são de conhecimento público. O processo está muito bem fundamentado,
com muitos documentos que comprovam que os nossos advogados alegam, e a gente tem uma expectativa bastante otimista de que isso aconteça o mais rápido possível, mas é importante deixar bem claro, não importa mandato, não importa fundo partidário, o importante é que nós estaremos juntos com o presidente Jair Bolsonaro nesse novo partido, e me permita que na quinta-feira passada a gente teve a oportunidade de participar da convenção do Aliança em Brasília, junto com o presidente Jair Bolsonaro, eu, Rodolfo e o doutor Luiz Ovando, e à tarde, mesmo sem agenda, o presidente nos recebeu e disse que precisava da nossa ajuda aqui no Mato Grosso do Sul, até por reconhecer o trabalho que nós fizemos para tornar o PSL possível para as eleições de 2018. Pegamos um partido que estava cheio de problemas, com prestações de contas atrasadas, suspenso pela Justiça Eleitoral, e num prazo recorde nós resolvemos todos os problemas jurídicos e colocamos o PSL para a disputa da eleição. E o presidente, reconhecendo esse trabalho que nós fizemos, pediu a ajuda dele, falou que agora é momento realmente de nós nos esforçarmos ao máximo para fazer com que o exista e tenha condições jurídicas de participar das eleições de 2020. Disse que não colocará à frente do partido aquele que queira se candidatar nas eleições de 2020, e eu não tenho dúvida de que nós teremos condições de realmente colocar o partido zero bala para a disputa da eleição a partir de março do ano que vem, com um time bastante competitivo, que vai certamente dar a estrutura partidária ao presidente Jair Bolsonaro disputar com força a reeleição, e para que ele permaneça mais 4 anos como presidente. Não tenho dúvidas, viu? Esse ano de 2020 mostrará a retomada do Brasil nos diversos aspectos que levem ao desenvolvimento do Brasil, do país, na economia, na geração de empregos, na segurança pública, na educação, na assistência social e, mais importante, o presidente Jair Bolsonaro se colocando como verdadeiro parceiro do Nordeste brasileiro. Você vai saber disso e lá na frente nós vamos voltar nesse assunto, viu, Arthur? Eu vi uma entrevista do ministro general Augusto Heleno sobre a questão do Nordeste. É algo o que o ministro da Infraestrutura está priorizando em termos do Nordeste, é algo muito sério. Doutor Miquimba, hoje é quinta-feira, né? Bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, ouvintes da Rádio Hora, bom dia, Coronel Davi, bom dia, Rodolfo. Antes de fazer a pergunta, eu quero mandar um abraço especial para o professor Silvio Lobo, que hoje é homenageado com o nome do ginásio do Sesc Horto, lá. Vai ser inaugurado. Que bacana! E leva o nome dele. Então, um grande abraço para o professor Silvio Lobo. Eu me lembro bem, quando a gente era acadêmico ainda em Educação Física, ele já militava ali no Sesc, no Instituto dos Cegos, ali no SMAC, né? E sempre promoveu atividade. O professor Silvio Lobo especializou-se praticamente especializada em administração do esporte. Então, grande, é uma figura assim, ímpar no nosso meio. Muita história. Coronel Davi, o que leva essa postura do PSL, daqueles que não ficaram ao lado do presidente? O que leva? Dinheiro, comissão mesmo, como a senadora falou que ela precisa participar de comissões, não quer, né, prefere as comissões ao presidente. O que leva essa conduta, esse comportamento? Até agora eu fiquei na dúvida. É a falta de gratidão, né, Miquimba? Sem dúvida nenhuma. Mas eu prefiro falar das coisas boas que vão acontecer a relembrar fatos pesarosos da nossa vida, né? Essas coisas a gente tem que deixar de lado, a gente tem que olhar para frente e buscar realmente ajudar o presidente Jair Bolsonaro no que for possível
para que o Aliança seja realmente uma realidade para as eleições do ano que vem. O novo partido vai ter, né, desafios, dificuldades, enfim, até por conta do que hoje o Jornal Correio do Estado traz. São mais de uma dezena de parlamentares que internamente estarão sofrendo represálias do PSL nacional. Hein? Veja o caso do Eduardo Bolsonaro. Foi levado ao Conselho de Ética do partido e foi suspenso pelo partido. Com a suspensão, ele automaticamente deixa de ser o líder do governo na Câmara dos Deputados. Então, é uma vingança, é uma jogada rasteira para que realmente o presidente deixe de ter um representante leal a ele na liderança do partido dentro da Câmara dos Deputados. Esta é a forma das pessoas que compõem o PSL, lá na Executiva Nacional, e certamente alguém deve estar nos ouvindo agora, vai gravar e vai mandar para lá para que eu seja novamente levado ao Conselho de Ética do partido. Não me preocupo, até porque eu tenho farta documentação que mostra que nós fomos vítimas de uma perseguição política sem tamanho aqui no PSL. Então, pouco me importa se vão levar ou se vão dizer alguma coisa. A verdade é que o nosso presidente, quando ele mais precisou, ele foi traído, foi relegado ao abandono. E da bancada federal, quem mais defendeu, quem se posicionou ao lado do presidente, mostrando lealdade e constância, foi o Dr. Luiz Ovando. Tanto que eu e o Rodolfo, junto com ele, dissemos ao presidente que o Dr. Luiz Ovando é o nome mais indicado para cuidar do Aliança aqui no Mato Grosso do Sul. Chega de colocar farsantes e pessoas que não são leais e ingratas. Deputado Coronel Davi, empresário Rodolfo Nogueira, o primeiro suplente da senadora Soraya Tronic, enfim, a gente está tratando de uma questão interna, a questão partidária, mas no dia a dia da população, os desafios do governo Bolsonaro, a responsabilidade do Coronel Davi com o mandato na Assembleia. Relembrou a aliança com o PSDB, mas tem matérias do governo que o senhor vota contra, o senhor vota de uma forma mostrando a sua independência nas matérias que o governo do Estado manda à Assembleia, e é uma responsabilidade imensa. Agora, nós temos pautado no jornalismo da Rádio Hora, nas questões externas, os aspectos positivos do que o governo Bolsonaro está mudando. Até que ponto a economia ela pode sair da estagnação em que entrou. E as questões econômicas estão muito presentes aqui nos nossos microfones. Ontem, por exemplo, no Giro de Notícias, às 12 horas, o diretor e ex-presidente da Associação Comercial, empresário campograndense, o Omar Alcar, ele fechava a entrevista de forma assertiva, não apoiando, nem citando o nome do presidente Bolsonaro, mas assim, voltou de uma longa reunião, vários dias em São Paulo, há esperança, há uma vontade de investir, decisões da equipe econômica do governo Bolsonaro recebem apoio, como acabar com municípios que não têm autossustentabilidade, que voltem a ser distritos, né? Rio Grande do Sul é mais de 200, Minas Gerais quase 300, né? Município com 1.800 habitantes, 2.000 habitantes, enfim, quer dizer, aquela política velha do passado que onerou o país, né? Então, essas questões de ordem externa e do ponto de vista econômico, só para, e aí fazer uma rodada com todos os senhores, a condução dessa principal questão, né? Que são os projetos econômicos e reformas do governo Bolsonaro. Como que vocês estão sendo acessados pelas representações setoriais, né? A indústria, o comércio, setores que também a gente entrevista aqui, a gente há uma unanimidade do ponto de vista das setoriais da indústria, do comércio, do serviço, do agronegócio, em apoio ao governo e dizendo, sinalizando, olha, é por aí, tem que fazer reforma, tem que melhorar, enfim. Como que, nas questões do partido, as questões, digamos, não prioritárias, que consomem energia dos senhores,
como é, na agenda de vocês, essa convivência dos aspectos bons da esperança que o Brasil traz através desses representantes dos setores, que é onde o país precisa, né, sair do atoleiro do desemprego, das dificuldades e das injustiças sociais. Olha, Arthur, a gente vê em várias reuniões aí, eu tive presente em algumas também antes, na pré-campanha e na campanha e durante a transição, que sempre a fala do ministro Paulo Guedes é que a economia, tudo que você mexe agora na economia, o curto é 4 anos, né? Ou até mais, para tudo que se mexe em estratégia para a economia. Mas o ministro Paulo Guedes, ele é uma pessoa de extrema capacidade, e então ele está fazendo tudo para, de imediato, a economia brasileira se tornar já viável para investimentos e para negócios. A gente vê que a Bolsa de Valores retomou um crescimento anormal, né, de novo, bateu recordes. E a gente vê as mexidas, como a liberação do fundo de garantia, R$500, depois ele aumentou para R$1.000 essa liberação. O projeto agora da Minha Casa Minha Vida, onde ele vai retomar aquele primeiro projeto sem tanta burocracia que se tornou o projeto. E com redução de juros, né? Exatamente. Então, você vê hoje vários setores, a Caixa Econômica Federal batendo recorde de lucro, o Banco do Brasil. Então, você vê a Petrobras retomando como uma grande empresa, né, internacional que era e que quase faliu no governo PT, né, Arthur? Então, hoje você vê os investidores de fora, todos querendo vir para o Brasil. E fora isso, todo o ministério acoplado e numa forma, trabalhando todos juntos, em vários setores. E aí eu digo uma atenção aí no nome da nossa ministra Tereza Cristina, que está fazendo um ótimo trabalho à frente do Ministério da Agricultura, trazendo o nome do Brasil, levando o nome do Brasil para fora do país, em vários lugares, abrindo fronteiras onde não tinha, aumentando exportações de carne, de frango, de soja, China, a Ásia completa, né? Então a gente vê o trabalho que está sendo feito nos ministérios todos, e como a gente bem sabe, o nosso Mato Grosso do Sul aqui, ele respira o agronegócio, né? Então está sendo para o nosso estado exclusivamente, está sendo um boom, né, esse governo Bolsonaro. E a gente vê a arroba do boi, o preço que valorizou agora, que havia 11 anos que não aumentava, a soja, né, com preços recordes também. Então a gente vê que o governo está trabalhando sério em busca de um desenvolvimento do Brasil. Deputado Coronel Davi, nesse raciocínio, o senhor tem um mandato, é um defensor, e aliás, na TV Assembleia, agora a gente tem que acompanhar o embate do senhor com os deputados do PT, né? O Cabomi, o deputado Pedro Kemp. É uma nacionalização daquilo que deveria estar ocorrendo no Estado, mas o senhor acaba sendo o grande representante, né, do presidente Bolsonaro, e tem que fazer alguns embates com eles, mas no mandato em que a responsabilidade de defender, de trazer governo Bolsonaro somente nas matérias econômicas e também as reformas, a gente percebe que o senhor tem votado alguns projetos do governo e também tem votado contra. Como que é esse equilíbrio em relação ao seu mandato aí, com tudo que está sendo votado na Assembleia? Bom, Arthur, nós fazemos parte da base aliada do governo, fazemos parte do G10, e fazendo parte da base aliada, aqueles projetos que vêm do governo e que sejam interessantes para a sociedade, eles merecem a nossa aprovação. Agora, recentemente, nós tivemos uma votação de um projeto muito polêmico na Assembleia, que tratava do aumento dos impostos da gasolina, do aumento do Fundersul também,
e que afeta a sociedade de uma forma geral, principalmente no aumento da gasolina, e o setor do agronegócio com o aumento do Fundersul. E nós temos o nosso presidente que é contrariamente crítico a essa questão do aumento de impostos, tanto que quando você percebe alguém falando de aumentar alguma coisa dentro do governo federal, ele quer acabar com os fundos, né? Ele logo vem à imprensa e declara que é contra qualquer tipo, e foi um compromisso dele de campanha. E a gente sabe que é muito difícil tocar a administração pública sem que se pense nessa alternativa que é dolorosa para o cidadão brasileiro. E aqui a gente votou de acordo com aquilo que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e que afetaria, sem dúvida nenhuma, a sociedade de uma forma geral. Continua assim, viu, Arthur? Atuando de forma independente, ajudando o governo naquilo que é possível ser feito, mas sem perder a nossa relação e o nosso compromisso com as pessoas que confiaram em nós quando nos elegeram como deputado estadual. Coronel Davi, o senhor conhece o nosso projeto Médicos do Pantanal, que anda no Pantanal fazendo atendimento médico durante 11 anos, aliás, faz 8 anos que temos esse projeto. Ele começou lá em Corumbá e eu aderi a esse projeto. Eu não sou fazendeiro, não tenho fazenda no Pantanal, mas percorro o Pantanal faz 8 anos. Principalmente o Pantanal da Nicolândia e o Paiaguás, que aprendi a conhecer bem. Existe uma revolta geral dos fazendeiros contra essa taxa do Fundersul. É uma revolta desde os administradores, o que se fala por lá é um caos. Então eu queria saber o porquê o governo fez isso aqui, já que são só 2 estados no Brasil que tem a taxa do Fundersul, que é o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. O Mato Grosso copiou daqui, né? E com a carne agora nesse preço aí, arroba, o povo está enforcado. O que o governo pensa, o senhor como da base aliada, pensa em como vai ser resolvido tudo isso? Como que vai satisfazer o produtor lá, que é o fazendeiro, né? Que eu acho que pouco benefício está tendo em estrada, essas coisas. É terrível o Pantanal. Quem anda lá dentro sabe que não tem estrada, não tem nada, precisa ser feito muita coisa. Tem 2 projetos que estão em andamento, nem sabemos se vai terminar. Como é que vai ser resolvido isso aí tudo? Bom, na verdade, a base aliada foi chamada pelo governo para receber as explicações e os motivos pelos quais esse projeto será enviado à Assembleia Legislativa. Foi demonstrado para todos nós os motivos. E um dos que mais fez o governo adotar essa postura de aumento do Fundersul, da gasolina, foi a perda da receita com o gás natural, que teve uma perda muito grande e que afetou a arrecadação do Estado e que compromete, sem dúvida nenhuma, investimento e pagamento de salário. Eu costumo dizer, e tive a oportunidade de falar lá durante a reunião, de que por mais que seja necessário, a gente tem que buscar outro tipo de alternativa. E uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro defende e que o ministro Paulo Guedes vem mostrando com muito afinco e se mostrando eficiente na condução da pasta da economia, que é uma pasta fundamental para que o Brasil possa se desenvolver, é diminuir o tamanho do Estado. Diminuindo o tamanho do Estado, você acaba por cortar despesas que afetam sobremaneira a questão do investimento. Imagine o Brasil, que arrecada trilhões de reais anualmente, e um país que vai ter apenas 30 bilhões de reais para fazer investimento. Alguma coisa está errada. Está errada no governo federal, está errado no governo dos estados, está errado nos municípios, e a gente que vive
que é componente da política, que é agente político, nós temos que verificar que os tempos mudaram. E é necessário que haja uma grande modificação no Estado brasileiro, diminuindo o seu tamanho e dando importância àquele que verdadeiramente mantém a máquina pública em funcionamento, que é o cidadão. Cidadão que paga seus impostos e espera que ele volte, como é o caso dos produtores lá no Pantanal. Querem melhores estradas, querem segurança, querem pontes, querem mais tecnologia. E aí a gente tem que reconhecer que o governo do Reinaldo Azambuja foi o governo que, de todos os governos aí, foi o que mais construiu pontes de concreto. Precisa fazer mais coisas? Precisa. E eu acredito que, ao longo do tempo, muita coisa ainda será feita. E a gente vai lutar para que essas expectativas da sociedade sejam ouvidas na Assembleia Legislativa e que a gente consiga fazer com que o governo possa desempenhar essas ações que serão benéficas para a população. Questão da segurança, matéria que o senhor domina muito bem, a gente percebe, Coronel Davi, que houve uma inversão, né? A discussão de segurança aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo. Pelo que a gente viu daquela intervenção do Exército, intervenção na segurança no Rio de Janeiro, declarações lá do general Braga Neto, que agora está na equipe do ministro Sérgio Moro, na Justiça e Segurança. Na pré-campanha, aquela agenda que o senhor fez, homenageando o deputado Jair Bolsonaro lá no comando da Polícia Militar, depois a viagem dele a Nioaque, depois em Dourados, conhecendo a estrutura do DOF, parece-me que houve uma inversão, né? Me recordo muito bem, e com essa operação Omertá aqui, um crédito forte à Polícia do Mato Grosso do Sul e ao governador Reinaldo Azambuja, a operação Omertá demonstra que as coisas mudaram, até porque a Polícia Federal é que fez, com os laboratórios da Polícia Federal em Brasília, né, a análise dos fuzis, enfim, de tudo que a Polícia do Estado está desvendando agora na Operação Omertá. E aí a gente tem que somar outras ações, já em poucos meses de governo. A viagem do ministro Sérgio Moro no encontro de Pedro Juan Cabaleiro com autoridades do Paraguai, com o ministro da Segurança do Paraguai, da ministra ou ministro da Segurança da Argentina, a gente percebe que as operações também na fronteira nos países vizinhos estão mudando, né? Crime organizado, Arthur, se combate da seguinte forma. Primeiro, prendendo as lideranças, isolando essas lideranças, não permitindo mais o contato delas com o mundo exterior, que é o caso agora da decisão adotada pelo ministro Sérgio Moro de levar essas lideranças, principalmente dessa organização criminosa que toma conta dos presídios brasileiros, para os presídios federais. Então você percebe que houve uma diminuição nesses ruídos aí dentro dos presídios, e a gente que é da segurança pública entende muito bem esses ruídos e as consequências desses ruídos aqui no mundo exterior. E automaticamente com o isolamento das lideranças do crime organizado, você tem que fazer ações para comprometer a economia dessas facções. Então, quando se faz operações com a ajuda do governo brasileiro dentro do Paraguai, com a Senad paraguaia, combatendo o crime organizado, diminuindo e destruindo plantações de maconha, impedindo que os carregamentos de cocaína possam chegar até a fronteira e da fronteira virem para o território brasileiro, você começa a diminuir a perspectiva de ganho e a oportunidade que essas facções têm de fazer investimentos. E como é que facção faz investimento? Faz investimento de ter mais dinheiro, e esse dinheiro poder comprar lideranças, poder comprar agentes públicos, comprar armamentos e criar toda uma estrutura para manter o seu negócio em dia, que é pegar a droga, pegar a arma e fazer chegar aos grandes centros e até aos pequenos centros também, fazendo a criminalidade girar, que garante ganhos para essas facções criminosas. Eu não tenho dúvida de que nós estamos próximos a estabelecer um pacto contra essas organizações, e a diminuição que já está acontecendo dos índices de criminalidade, sem dúvida nenhuma,
chegarão a patamares nunca antes vistos aqui no nosso país. Por quê? Porque hoje há uma intenção deliberada, com firmeza, de se combater o crime, os criminosos. E na causa mesmo, né? E acabando com a impunidade. Sem isso, o Arthur, é conversa mole e coisa de filme que a gente já assistiu e não quer retornar a assistir, né? Bacana, então. Olha, já são 8h16. Vive a Krajewski, muitíssimo obrigado, né? A direção autorizando a gente estender um pouquinho o horário. Vamos para as considerações finais com o deputado Coronel Davi, com o Rodolfo Nogueira, suplente, primeiro suplente do Senado aí do PSL. Os dois vão seguir o presidente do novo partido. Deixá-los bem à vontade. E o doutor Miquimba, daqui a pouquinho também fazendo a sua consideração final. Para o movimento, para os seguidores, né? E que querem ir para o novo partido, qual a orientação aí de Coronel Davi, Rodolfo Nogueira, enfim? Bom, uma boa pergunta. Muitas pessoas nos perguntam hoje, e perguntando quando é que vai começar a assinatura. Primeiro, que era para ser na terça-feira o julgamento pelo TSE do pedido feito pela direção provisória do Aliança, de que se votasse o pedido da Aliança de que as coletas de assinatura poderiam ser feitas no modo digital. Foi adiada essa audiência, esse julgamento, e a gente espera que em breve ocorra para que a gente tenha um norte. Até porque se o TSE decidir pelo pedido feito pela Aliança, o TSE vai ter que nos dizer de que forma que essa coleta digital será feita, porque nunca foi feita, viu, Arthur e Miquimba? Sempre foi feita no modo da escrita. Então a gente vai ter que esperar essa manifestação do TSE e as orientações que virão da direção provisória do Aliança, para que a gente possa realmente colocar as pessoas que querem ajudar o novo partido do Jair Bolsonaro a virem junto com a gente, montando esse exército que fez diferença durante a pré-campanha, a campanha, e que levou o Jair Bolsonaro à eleição, e eu não tenho dúvida de que será o diferencial. Muita gente fala assim, não vai dar tempo, é muita coisa, o prazo é muito curto, mas em se tratando de Jair Bolsonaro e da força do seu nome e da determinação daqueles que fazem parte do seu exército, eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir. E dizer que não pode assinar até a assinatura, é importante a gente dizer para as pessoas, quem for filiado não pode assinar qualquer tipo de lista. Antes de assinar a lista para que ela possa ser aceita pela Justiça Eleitoral, na criação do partido, ele tem que se desfiliar do partido que por hora ele esteja filiado. Tem que levar 2 vias ao presidente do partido, de onde ele mora, e pedir o protocolo na 2ª via da entrega desse pedido de desfiliação, e logo depois ele faz um outro documento encaminhando, no nosso caso aqui, ao Tribunal Regional Eleitoral e nas cidades do interior aos cartórios eleitorais, um ofício comunicando à Justiça Eleitoral, dizendo que já pediu a desfiliação no seu partido, e encaminha junto a 2ª via do documento protocolado no partido, para que a Justiça Eleitoral tenha conhecimento de que ele cumpriu esse pedido, essa informação ao partido. Dessa forma, a pessoa vai estar livre para assinar aí quando for o caso, quando chegar o momento, pela Aliança pelo Brasil. Foi um prazer conversar contigo, Coronel Davi. Bom dia. Muito obrigado, Arthur, obrigado, Miquimba, obrigado a todos da FM Hora, um abraço ao Luciano, e aqui renovar o nosso compromisso com aquilo que é mais importante nesse momento, né? Da gente apoiar as ações do governo federal, as ações do governo do estado, que levem realmente a uma melhor vida dos cidadãos. Empresário Rodolfo Nogueira, suplente de senador
Muito obrigado pela visita aqui, a entrevista nesta manhã aí. Suas considerações finais aí. Arthur, obrigado você, obrigado Miquima, obrigado Luciano, obrigado Rádio Hora, né, pelo esse momento aqui de bate-papo. Dizer que eu vejo assim, brotando nos brasileiros uma esperança real, de novo pelo nosso país, pelo Brasil, né, Arthur? Ver que o mundo inteiro está olhando para o nosso país de novo como um país que está ressurgindo de uma crise de corrupção, de lamaçal, de estrutura política, né? Depositando esperança também em investimentos aqui. A gente está vendo que o Brasil está melhorando a cada mês que passa. Isso é importante porque a economia melhorando, o povo que vai sentir essa melhora também na sua casa, no seu bolso, né? Comércio sendo agitado de novo. Então assim, a gente vê com uma esperança, né? E esse novo partido também, que vem para suprir o anseio de muitos eleitores que estavam desapontados com partidos, com estrutura política, e que vê nesse novo partido uma chance realmente de fazer a diferença. Arthur, quero também mandar um abraço aqui para o pessoal de Dourados, está tudo ligado aqui, está mandando um abraço para você aqui, entendeu? Para a rádio, e um grande abraço para todos os ouvintes aqui da Rádio Hora. Portanto, muitíssimo obrigado pela visita aqui, o Rodolfo Nogueira na primeira entrevista, dois personagens que influenciam, sempre tem uma linha direta com o presidente da República e a gente aqui do nosso jornalismo, e com muita responsabilidade, hein, Miquimba? Só desejar muito sucesso, né, e que o novo partido venha aí para também fazer mudanças, não só no governo, mas no conceito partidário brasileiro. Hein? Abraço, Miquimba. Um abraço a todos. O Ronaldo Davi já é um sucesso, o Rodolfo está aí caminhando para ser sucesso. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Hora. Aqui nos 92,3, a Vivian Krajewski. Abraço, Coronel Davi. A Vivian Krajewski com o Bom Dia 92, às 12 horas, o Giro Rondon com o Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. ZYX 634. Rádio Hora 92,3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul.